Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa segunda aula do módulo 4 na prática. E hoje nós vamos falar sobre práticas que funcionam. Claro, o módulo é na prática, mas sempre falando um pouquinho na teoria, né? Claro que a gente vai praticar um pouco aqui da técnica de shadowing. Eu vou explicar para vocês como funciona. E é uma técnica que realmente funciona, né? Que os poliglotas usam, a maioria das pessoas usam, até mesmo algumas escolas ensinam essa técnica. A maioria dos cursos online eles ensinam também essa técnica. É uma técnica muito boa. Primeiro vamos explicar um pouquinho, né? Shadow é como se fosse a sombra de alguém. Vem de shadow, que é de sombra, né? Então a gente vai ficar como se fosse na sombra. A gente vai repetir, sombrear as palavras faladas por outras pessoas, é claro, na língua que a gente estiver estudando. E como funciona essa técnica? Essa técnica ela ajuda o aprendiz a se adequar com a musicalidade da língua, com a frequência da língua e, é claro, aprende também, o aprendiz vai aprender a pronunciar as palavras seguindo aquele ritmo da língua. É tanto que no começo vai ser muito difícil, vai ser difícil no começo a gente seguir, mas tem umas técnicazinhas pequenas que a gente vai colocando no meio do caminho para se adequar, para a gente chegar lá no verdadeiro shadowing e a gente está fazendo de maneira bem correta. Então, o shadowing não é uma coisa que a gente chega de primeiro, assim, já acertando como se faz. A gente passa por um processo de treinamento primeiro. Por isso que não é adequado desde o primeiro dia de aprendizado. Essa técnica só é boa depois que você já tem um bom vocabulário e você já consegue falar algumas palavras. Então você vai escolher aquele texto que você já tem uma desenvoltura melhor e começar a treinar com esses textos, os textos mais lentos. Aí você vai aumentando a dificuldade, né, a velocidade do texto, as palavras que são pronunciadas. Você pode primeiro começar com aquelas palavras bem fáceis e aumentando assim o nível de dificuldade. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Ó, escolha vídeos ou áudios que você consiga entender 100%. Você não vai escolher um áudio ou um vídeo que você não entende 100%. Porque imagina, se a gente já tem dificuldade em pronunciar as palavras que a gente tem pouca dificuldade, que a gente já entende tudo, por exemplo, então se a gente escolher um texto que a gente não entende 100%, a gente vai ter mais dificuldade ainda. E essa técnica consiste em falar junto, lendo o texto. Ou se você já tiver decorado, você vai falar sem ler. A gente tem uma facilidade grande de decorar os textos nessa fase de início. A gente já tem uma facilidade de decorar porque a gente vai ouvir, né? Vai ouvir vai usar aquelas técnicas de passar o dia ouvindo os áudios. Então a gente vai ter uma facilidade de decorar. Mas caso a gente não decore, a gente vai falar, repetir os áudios, lendo o texto. Mas isso aqui é a fase final. A gente falar junto é a fase final. A gente pode treinar também repetindo depois que o falante tiver falado a frase. A gente pode repetir aquilo que ele falou. E para ficar mais eficaz ainda, o que a gente pode fazer? A gente pode gravar o áudio da nossa voz. A gente pode pegar o nosso telefone e gravar o nosso áudio. Depois, né, a gente vai conferir as palavras que a gente errou e a gente vai tentar consertar isso. A gente vai estar com fone, né, de ouvido. Esse fone aqui só tem um lado aqui, mas o ideal é você usar aqueles fones grandões mesmo que vão abafar a sua voz. Você não vai ouvir a sua voz, você vai ouvir o áudio e vai falar junto. E você não vai ouvir a sua voz. Enquanto isso, você vai estar gravando aqui o seu áudio para depois você ouvir só o seu áudio, só a sua parte mesmo. Vai ser muito engraçado no começo, a gente erra bastante, mas com o passar do tempo a gente vai vendo que é uma técnica muito boa e ajuda a gente a melhorar a nossa pronúncia, o nosso ritmo de voz e coisa desse tipo. Os primeiros não sairão legais, né, como eu tinha falado, mas com o tempo
você vai se surpreender com o que você pode aprender. Bom, então, a primeira etapa que a gente vai fazer é repetir. A gente vai repetir logo depois do áudio. A gente vai pausar, vai ouvir a frase, a gente vai dar uma pausada e repete a frase. E vai seguindo em frente até terminar o texto. Depois que a gente conseguir fazer isso, e a gente pode treinar mais de uma vez, treinar o tanto que achar necessário, a gente pula para o segundo passo. O segundo passo já é falar junto lendo o texto. A gente vai ler o texto e falando junto, tentando acompanhar a voz no mesmo momento. Se não for no mesmo momento, apenas alguns milésimos de segundos depois, a gente vai falar, vai tentar falar junto. E já no terceiro passo, a gente vai falar junto sem ler o texto. A gente vai deixar o texto de lado e vai tentar falar junto sem ler o texto. Eu até separei aqui no link um pequeno diálogo para a gente iniciar. Vou fazer um exemplo aqui, como se fosse uma exemplificação. Eu peguei aqui o full test aqui e ele aparece aqui na lateral, o texto completo aqui do diálogo. Peguei aqui uma língua do hebraico, porque é uma língua que estou começando a aprender agora. Vocês podem ver aqui, eu estou com 1461 palavras de leitura. Claro, já tem algumas palavras de fala aqui, porque eu já andei aplicando meus exercícios aqui. Então eu já consigo falar algumas palavras, algumas frases, já consigo formular frases. Eu já consigo ter um simples diálogo somente com essas palavras aqui, porque usando as minhas técnicas eu já consegui transformar bastante dessas palavras aqui em palavras de fala. Elas não ficaram somente nas palavras de leitura ou de escrita, né? Então vamos aí, o primeiro exemplo, né, que é repetir depois do falante. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui bem tranquilamente. A gente não precisa ter pressa nesse tipo de exercício. A gente tem que manter a nossa calma e seguir em frente. Então vamos iniciar. שלום, Shalom. אני דני. Ani Dan. נעים מאוד. Name מאוד. אני דניאלה. Ani Daniela. אני מניו יורק. Olha que eu não estava pausando, já estava. אני מניו יורק. Ani New ואת? York. Vamat. אני מירושלים. Ani Mirushalayim. Acho que é isso. Vamos voltar aqui um pouquinho. A gente pode ficar voltando, fazendo esse. אני מירושלים. Ani Mirushalayim. מה את עושה? מה את עושה? אני לומדת באוניברסיטה. אני לומדת באוניברסיטה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני לא לומד ולא עובד. אני לא לומד ולא עובד. אני בחופשה. אני בחופשה. איזה כיף. גם אני רוצה חופשה. Pô, vamos voltar aqui que eu deixei passar muito. איזה כיף. איזה כיף. גם אני רוצה חופשה. גם אני רוצה חופשה. אני רוצה לשתות. אני רוצה לשתות. אני רוצה לשתות. גם את? ומת? כן. תודה. תודה. את רוצה קפה? את רוצה קפה? כן. בכיף. כן, בכיף. אני רוצה אני רוצה קפה מתוק. קפה מתוק. בבקשה. בבקשה. תודה רבה. תודה רבה. קפה מצוין. Café Mitsuyan. Vocês viram, pessoal, que a gente tem que procurar seguir aquele ritmo, aquele tom de voz que eles estão falando. E isso a gente vai ter que internalizar, por isso que a gente tem que ir treinando. Vamos para o segundo passo agora. O segundo passo, a gente vai ler, mas a gente vai tentar falar junto com a pessoa que está falando. Então vamos iniciar aqui o segundo passo. שלום. Shalom. אני דני. אני דן. נעים נעים מאוד. מאוד. אני אני דניאלה. דניאלה. אני מניו אני יורק. מניו יורק. ואת? ומת? אני מירושלים. אני מירושלים. מה את עושה? מה אתה עושה?
אני אני לומדת לומדת באוניברסיטה. באוניברסיטה. מה אתה מה עושה? אתה עושה? אני לא אני לא לומד לומד ולא ולא עובד. עובד. אני אני בחופשה. בחופשה. איזה איזה כיף. כיף. גם אני רוצה חופשה. אני אני רוצה רוצה לשתות. לשתות. גם את? אתה? כן, כן. תודה. תודה. את את רוצה רוצה קפה? קפה? כן, כן. בכיף. בכיף. אני רוצה קפה מתוק. בבקשה. בבקשה. תודה רבה. קפה מצוין. מצוין. Pronto, fizemos aqui a segunda parte. Lendo. É claro que a terceira parte aqui eu não vou conseguir fazer sem ler, porque eu não decorei o texto. Isso aqui vai passar, a gente tem que fazer várias vezes e meio que a gente decora esse texto. Aí a gente vai e faz a terceira parte sem olhar aqui, sem ler. Mas isso é quando a gente está treinando muito. A gente vai estar treinando pelo menos umas 5, 6 vezes aqui, lendo o texto junto. Aí a gente vai uma tentativa sem ler. Aí a gente treina mais lendo o texto. Depois outra tentativa sem ler. Aí a gente vai aprendendo. Não tem especificações aqui de leituras ou de compreensão, nada disso. Aqui o objetivo aqui nesse exercício, pessoal, é a gente pegar a entonação da voz, a entonação, o ritmo da língua, e não tem nada a ver com vocabulário. É claro que a gente vai acabar aprendendo mais vocabulário, vai ter algumas palavras aqui no meio que a gente não tinha certeza antes, que elas vão entrar mais na nossa memória através desse exercício. Mas a intenção desse exercício é pronúncia, é melhorar a pronunciação. Tudo bem? Então, já que vimos aqui como se faz o shadowing, lembrando que, vamos voltar aqui, lembrando que no YouTube você vai achar esses exercícios feitos por outras pessoas, muitas vezes diferentes. E não custa nada a gente dar uma pesquisada. A gente pesquisando lá, talvez a gente encontre uma maneira de fazer esse shadowing que combine mais com a gente. E lá tem pessoas profissionais mesmo, de muito tempo, que aprenderam muitos idiomas fazendo essas técnicas aqui, que eles podem até trazer um conhecimento melhor para você. E o que é o nosso trabalho? Nosso trabalho como autodidatas, o nosso trabalho é procurar maneiras melhores de fazer esses exercícios ou descobrir novos exercícios. Então, o caminho está aberto para vocês pesquisarem no YouTube. É só digitar técnicas de shadowing. A gente vai e encontra esse shadowing lá no YouTube com a maior facilidade. Tem muitas aulas, infinitas aulas dessa técnica lá, tudo bem? Lembrando que o que eles não têm lá, que é uma coisa a mais que eu adicionei aqui ao método, foi essa opção da gente gravar o áudio, da gente estar ouvindo e gravar o nosso áudio aqui, para depois a gente ter uma percepção das palavras, o que a gente está pronunciando errado, para a gente procurar fazer uma correção, ou então a gente se admirar com quão bem a gente está falando também. No começo vai ser difícil, os áudios não vão ficar legais, mas depois, com o passar do tempo, a gente vai até gostar de fazer. Vai ser uma coisa que a gente vai querer fazer todos os dias. Ainda mais para mostrar os nossos áudios para algum familiar, para amigos. Mostrar como a gente está melhorando a nossa pronúncia. E também servir de parâmetros também de mensuração do conhecimento, de melhoras. A gente não vai, depois desses vídeos, desses áudios gravados, a gente não vai descartá-los. A gente vai guardar para depois a gente fazer esse parâmetro aí com os áudios futuros. E a gente vai perceber a nossa evolução. Isso é bem legal no aprendizado. Tudo bem? Então, vamos descer aqui para a próxima técnica. A próxima técnica, que eu aconselho muito, que eu fiz muito e todo mundo tem que fazer, eu acredito que todo mundo tem que passar por isso aqui, é a técnica de conversação na frente do espelho. Você vai conversar com o espelho, com você mesmo na frente do espelho. E os assuntos que você vai falar, assuntos dos textos e situações que foram criados por você. Claro, não adianta você também chegar lá e querer falar de uma situação mirabolante que não tem nada a ver com a sua realidade. Como eu estava falando, esse método ele tem aplicabilidade
para muitos tipos de aprendizes, para todos os tipos de aprendizes, é claro, só precisa de alguns ajustes. Só que se o aprendiz ele não estiver usando a realidade dele para poder alcançar os vocabulários necessários e coisas desse tipo, ele vai demorar muito para aprender. Não adianta nada você chegar na frente do espelho e estar falando num assunto que não tem a ver com a sua realidade. Esse vocabulário não vai fixar na sua memória. Por outro lado, se você usar um vocabulário que você usa no seu dia a dia, se você usar aqueles textos criados por você, aquela apresentação de você mesmo, aquele fato que ocorreu no seu trabalho, que você chegou, escreveu o texto, levou no Google Translate, fez aquela tradução, você acrescentou aquelas palavras, gatilhos de memória. Se você fizer desse jeito, a evolução vai ser muito rápida. Mas caso você não faça dessa maneira, vai demorar muito. Se você achar que você vai colocar um texto científico e vai falar na frente do espelho, você não vai aprender, porque não faz parte da sua realidade. Você não vai continuar pensando naquilo depois que você terminar o exercício. E quando você usa um texto de acordo com a sua realidade, você vai passar o resto do dia ali lembrando daquilo. Muitas vezes, da próxima vez que você chegar, você não vai precisar nem ler o texto, já vai estar tudo na sua memória. E você já vai falar todo o texto sem precisar nem ler, se você usar a sua realidade. Como tinha falado, né, você vai salvar esses áudios para depois servir como um parâmetro, né? Você vai fazer as correções ali na sua cabeça. Você pode até fazer de novo ali e treinando até ver melhoras. Bom, essa foi a segunda técnica que a gente falou aqui, né? Conversar na frente do espelho. Esse aqui eu acredito que é uma das técnicas que mais funciona para você adquirir mesmo, não vocabulário, mas você adquirir aquelas palavras que eram antes palavras de leitura e vai passar para ser palavras de fala, porque você vai usar. O bom é você preparar um bocado dessas palavras que você saiba que vai fazer parte do seu vocabulário e tentar colocar nas suas situações criadas. Não adianta muito também a gente criar situações repetidas e trocando muito poucas coisas, que a gente vai ter muito pouco avanço. Então, a gente pode criar situações relacionadas com nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos hobbies. A gente vai acrescentando mesmo. E a palavra que a gente estiver ouvindo, quer dizer, na hora que a gente estiver ouvindo nossos áudios, que a gente ouvir uma palavra que a gente sentir que aquela palavra é nossa, é do nosso vocabulário, é claro, não a mesma palavra, mas a equivalência dela, ela tem tudo a ver com o nosso vocabulário, a gente já tenta bolar uma frase imediatamente ali, nem que fosse só no pensamento. Esse processo, ele é gradual, vai chegar ao ponto que quando você se deparar com uma palavra no meio do áudio, você automaticamente na sua mente, você vai bolar ali uma situação e você vai repetir ali só no seu pensamento. Isso quando chegar em casa, se você ainda lembrar, você pode acrescentar isso no seu texto e que você vai treinar lá na frente do espelho. Também lá na frente do espelho você vai fazer esse mesmo processo de gravação. Você vai pegar o seu celular e você vai gravar. Só que não vai ser só o áudio, você vai gravar um vídeo falando isso na frente do espelho. Você vai juntar esses vídeos também, eles vão servir também de parâmetro para você mensurar o seu progresso. Além de você depois de poder ver esses vídeos e poder fazer as devidas correções. No começo você não vai perceber em que parte você vai estar errando. Mas se você guardar esses vídeos e assisti-los futuramente, um mês depois, um período assim de 2 meses, você vai perceber os erros. Quando você perceber os erros, que você fizer as correções, isso já é um aprendizado muito grande. E a gente está fazendo esse aprendizado de maneira que quase inconscientemente. Você vai fazer uma correção da próxima vez que você for falar. Claro, você vai errar de novo, mas na hora que você errar, vai parecer uma pedrada na cabeça. Você vai perceber na hora que você errou. Por mais que você não consiga fazer a correção instantaneamente, mas você vai saber que você errou. Isso vai te dar um puxão de orelha, vai fazer você revisar o material que tem aquele conteúdo que você está errando. Aí você vai dar uma revisada no áudio, pode ser em um texto, ou você, se não encontrar esse áudio texto, você vai digitar aqui no YouTube, você vai procurar a explicação sobre aquilo. Na terceira vez você não errará mais,
Tudo bem? Então vamos descendo aqui para a terceira técnica. A terceira técnica, pessoal, é a técnica de perguntas e respostas. Você vai procurar o equivalente caso você esteja aprendendo outro idioma. Mas no YouTube tá cheio dessas perguntas e respostas aqui. É como se fosse um jogo de perguntas e respostas. Que eles falam 5 Ws. Que a gente vai usar what, when, where, why e who. Como funciona aqui esse jogo de perguntas e respostas? A gente vai escolher um tema de uma coisa que a gente gosta muito de fazer. No caso, aqui, para pegar como exemplo, deixa eu ver o que a gente pode usar. A gente pode usar a minha banda favorita. A gente pode pegar aqui e colocar banda favorita. Ficou minúsculo aqui, mas tudo bem. A gente vai usar a banda favorita e a gente vai fazer as perguntas sobre essa banda. É bom a gente fazer um quadro. O ideal é a gente fazer um quadro, né? Então a gente só escreve mesmo aqui os 5 Ws aqui, né? Que são essas palavras aqui, e a gente vai acrescentar na frente. Então a gente faz a pergunta. Qual é a sua banda favorita? Né? No caso a gente está usando qual que é what is your favorite band? No caso, se for no inglês. Lembrando que essas perguntas a gente vai encontrar em todos os idiomas. Não é só no inglês. A gente está usando o inglês aqui porque para ficar mais didático e mais simples também a explicação. Então a gente pergunta, what is your favorite band? A pessoa vai ter que responder, no caso é você mesmo que vai responder. My favorite band is... no caso, vamos colocar uma banda que eu escutei muito quando eu estava aprendendo inglês, que era o Simple Plan. My favorite band is Simple Plan. Aí vem, segunda pergunta. Esses são variações desse what, né? Que a gente pode encontrar nos textos, como se fosse what if, que quer dizer e se. E o what que quer dizer que. Tem até, eu posso dar uns exemplos aqui, né? What if I start studying today? E se eu começar a estudar hoje? What a mess, que bagunça. É outro exemplo aqui. Isso aqui é só porque eu tenho que falar para vocês, porque tem variações. E nas outras línguas também, essas palavras vão ter variações. Eu não posso falar aqui de todas as línguas, mas no inglês, pelo menos aqui no what, tem essas variações e vão ter outras variações. Inclusive, e mais em alguma dessas aqui embaixo também, de baixo também. Então vamos seguir aqui. No caso, perguntou, né? What is favorite band? Você já respondeu, my favorite band is Simple Plan. Aí vem when, que é quando. When you've heard Simple Plan for the first time. Quando você ouviu o Simple Plan pela primeira vez. Aí você pode colocar I've heard from internet. I've heard from the radio. Escutei pela internet, pelo rádio. Aí depois vem where, que é onde. Where is this band? Where is this band? De onde é essa banda? From where is this band? No caso tem que ter o from aqui no começo, né? Para dizer from where is this band? Aí fala this band is from Canada. Essa banda é do Canadá. Aí why do you like so much this band? Porque você gosta tanto dessa banda? Porque tem músicas boas. Because of his music, or because of its music, entendeu? Por causa das suas músicas. Aí vem who is the singer of this band? Quem é o cantor dessa banda? Aí você vai falar, the singer is, não me lembro agora, acho que é Pierre alguma coisa, o cantor. Aí vem, isso é um jogo que você pode, depois que você fizer com a sua banda favorita, você pode usar, você pode trocar de assunto, você pode colocar o seu esportista favorito, você pode colocar qual é o país que você já viajou, porque você viajou, aí vai mudando aqui o tema, isso aqui funciona muito. Por que funciona muito? Porque são os pronomes interrogativos, eles são muito importantes. Por que eles são importantes? Porque eles servem de base para a conversa. E suas respostas precisam ser específicas.
Tá vendo? Para responder esses pronomes aqui, perguntas feitas por esses pronomes, a gente precisa de ter respostas específicas. Não são respostas que podem ser respondidas simplesmente com sim ou não. A gente vai ter que desenvolver nossa memória para poder dar uma resposta satisfatória. Por isso que funciona muito essas técnicas. Tá vendo, pessoal? Pois é, pegamos primeiro a técnica do shadowing. Fizemos aqui um exemplo bem simples, mas fizemos exemplos do shadowing. Falamos sobre a técnica de conversando com o espelho, que todo mundo faz. Quem aprende idiomas estrangeiros faz essa técnica, não só conversando com o espelho, mas conversa com os animais de estimação, conversa sozinho na rua, tá o tempo todo ali ligado, fazendo alguma pergunta na memória, respondendo perguntas na memória. Igual eu falei, né, a gente tem que estar envolvido 24/7. A gente tem que estar envolvido 24 horas por dia, 7 dias por semana com o idioma que a gente está aprendendo. A gente tem que estar imerso. Quanto mais profunda essa imersão, quanto mais horas envolvido, mais fácil a gente chega no nosso objetivo, que é atingir a fluência no idioma. Tudo bem? Fizemos aqui a técnica de perguntas e respostas. Eu não sei se ficou bem claro para vocês, mas no YouTube tá cheio de pessoas ensinando essa técnica. É só chegar no YouTube e digitar, muito simples, aqui, colocar maiúsculo. Você digita desse jeito no YouTube, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui no YouTube digitando isso, para a gente dar um exemplo. Olha aí, pessoal, tanto que aparece aqui. Já apareceu no primeiro, aqui já apareceu, aqui já aparece de novo, aqui já aparece de novo, aqui de novo. Então, é muito fácil a gente encontrar isso, tudo bem? Vamos fechar aqui. Outra dica importante que a gente pode usar é como responder essas perguntas. A gente pode responder essas perguntas usando essas palavras que a gente usou numa aula passada, que fala sobre gatilhos de memória. A gente vai usar, na verdade, atualmente, nos dias atuais, desde que, quando eu, embora. Nesse exemplo que a gente deu aqui, a gente pegou a minha banda favorita. Mas só que se a gente estiver falando de um assunto mais complexo, a gente pode chegar e responder isso aqui, ó. Por exemplo, what is your favorite band? A gente pode, actually, my favorite band is. Entendeu? Então, currently, I'm not listening to music. Então, nowadays, I'm just listening to them. Aí, fala banda, ou então cantor. A gente pode mudar, em vez de banda, ao invés de banda, a gente falar de um cantor. Para isso, a gente usa nowadays, instead of listening band, I'm just listening. Aí fala o nome de um cantor, tem vários exemplos. Então, since I was a child, I've always listening to the. Aí vem. When I was at home, although I'm not doing that today. Aí vem as mudanças aqui, que isso aqui são gatilhos de memória. Você vê que quando eu bato aqui o olho, eu já penso já numa desculpa. Aqui, although, já vem uma desculpa, embora. Aqui, já, quando a gente vê when, a gente já pensa quando. Essas aqui são as palavras gatilhos de memória, que se vocês fizerem aqueles exercícios que foram passados no começo, vai ser muito mais fácil você fazer essa brincadeira aqui, que vai ficar bem legal. Vocês vão aprender muito. Dentro de uma semana vocês vão ver um progresso enorme fazendo esse jogo aqui de perguntas e respostas. E respondendo com esses gatilhos de memória aqui, fica muito mais fácil. Tudo bem? Isso aqui não é uma técnica, mas é um aconselhamento. É a gente procurar também vídeos, alguma coisa no YouTube, pela internet, sobre esses verbos modais. Esses verbos modais aqui, eles também funcionam como auxiliares. E
a gente vai se deparar com eles no meio dos textos. E a gente só vai se preocupar com esses verbos modais quando a gente se deparar com eles no meio dos textos. Esses verbos modais aqui, é bom a gente colocar eles na categoria de phrasal verbs, porque a gente vai querer usá-los e a gente não vai conseguir usar, porque tem outra maneira de usar, uma maneira mais simples. Só que se a gente começar desde o início, guardar as frases que a gente acha necessário que são usadas com esses verbos modais, a gente tem um avanço enorme. Tudo bem? Então chegamos aqui o quinto grupo, né, que são grupos de conversação. Isso aqui também não é uma técnica, mas é um exercício que a gente pode fazer que eleva muito o nosso conhecimento. Caso a gente consiga um grupo de conversação que tenha pessoas em níveis avançados. A gente não vai procurar grupo de conversação que não tenha pessoas em níveis avançados para a gente conversar. Porque no caso contrário, a gente acaba ensinando um pouquinho que a gente sabe para os outros e não tirando proveito nenhum. Isso a gente vai perder tempo com isso. Aqui tem vários aplicativos gratuitos para fazer para treinar essa técnica de conversação. A gente encontra o Tandem, esse Tandem que é legal, a gente encontra pessoas do mundo inteiro. HelloTalk, Travel Buddy, Unboarded, Hablo e muitos outros. Esses aqui são só alguns exemplos. Muitos desses aqui o pessoal quer falar de viagem, de pessoas aventureiras, tem pessoas no mundo inteiro. Aqui vai ter até mesmo americanos para vocês conversarem. Vai ser difícil encontrar os americanos, mas aqui a gente encontra. Eu nunca testei esses aplicativos, eu tive o Thunder uma vez, mas eu não cheguei a usá-lo. Esse Hablo também, eu vi a interface dele, é muito fácil de usar, tem pessoas, você fica aguardando a chamada, aí você conversa com pessoas, tem uma tradução automática na tela, que você pode conversar com pessoas do mundo inteiro, em tempo real, falando sua língua e a pessoa falando a língua dela, e que vocês tenham uma comunicação. Mas caso vocês queiram falar inglês, vai ter muita gente falando inglês ali, as pessoas até preferem falar em inglês ou em outro idioma do que ficar usando o próprio idioma e fazendo aquela tradução, porque não sai uma tradução legal e perfeita. Bom, vai ter muitos outros também aplicativos, é só a gente procurar, a gente encontra na internet, está cheio desses aplicativos. Bem, tem uns pontos que a gente precisa analisar antes de começar essas conversas nesses aplicativos. É uma dica que eu tenho, a gente tem que ter em mente algumas frases, como por exemplo, você pode dizer isso de novo? Can you say it again? Can you say that again? Essas frases, elas servem como se fosse um escape. Na hora que der aquele branco, a gente pode até ter entendido a frase, mas a gente precisa de um tempo para pensar. Então a gente pede para a pessoa repetir de novo aquela frase, e a gente tem esse tempo para a gente ir pensando na nossa resposta. No começo a gente fica nervoso, por isso que isso vai acontecer. Mas com o tempo a gente vai adquirindo a capacidade de fala e começa a perder esse nervosismo, até virar uma coisa normal. Bem, por favor, as frases, né? Você pode dizer isso de novo, por favor. Pode, por favor, falar mais lentamente. Sinto muito, eu não entendi. Essas são frases que a gente precisa ter em mente. Não só no inglês, é claro. Isso aqui serve para todos os idiomas. A gente tem que arrumar as equivalências dessas frases. E isso aqui está presente no vocabulário de todo mundo. Então a gente pode colocar isso aqui nas nossas situações para a gente ir treinando, para quando chegar a hora de falar, de buscar esses aplicativos de conversação, a gente já ter essas frases internalizadas. Tudo bem? Depois disso tudo, agora começa a sua jornada no estudo da gramática. Claro, isso eu estou falando aqui, quando a gente chega nessa etapa do aprendizado, a gente já está num nível muito bom já, a gente já consegue até mesmo conversar com os estrangeiros. Então, eu imagino que quem chega nessa etapa aqui está passando dos 6, 7 meses de aprendizado. Quando a gente chega nessa etapa, aí sim, aí a figura do professor é muito bem-vinda. A gente precisa mesmo começar a estudar gramática para poder
se desenrolar e falar corretamente. Então, falando isso da gramática, eu aconselho você a assistir aulas de professores nativos na língua, porque esses professores eles não vão estar preocupados em traduzir nada para vocês. Vocês vão ter que correr atrás das traduções. Esses professores eles vão ensinar a gramática raiz, da maneira que eles aprenderam quando eles estudaram. Eles se prepararam para ensinar essa gramática. Então, se você for atrás de professores brasileiros ensinando inglês, os professores vão querer ficar traduzindo ali, dar sentido para aquilo. Aí vocês não vão pegar a raiz mesmo do que vocês estão querendo aprender. Vocês vão acabar transformando uma aula de gramática em aula de aquisição de vocabulário. Claro que vocês vão poder pegar aulas, né, com dicas e macetes assim, de professores brasileiros. Tudo vai depender do seu empenho. Os professores brasileiros, na hora de dar dicas, eles são muito bons. Porque eles estão dando dicas para que a pessoa que fala português entenda aquele contexto, né, aquela frase, aquela expressão. Então eles são muito melhores. Para você pegar dicas, é muito melhor você pegar dicas com professores brasileiros do que com professores nativos da língua. Porque aqueles professores nativos da língua, eles não vão te dar dicas, eles vão trazer significados. E aqui vai ser dicas para você desvendar e descobrir seus próprios significados. Então você vai sentir a necessidade disso, de buscar professores brasileiros atrás de dicas e professores nativos para ensinar, para vocês aprenderem a gramática. Tudo bem? Pois é, chegamos aqui a mais o final, né, no final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.